Amém? Glória a Deus. Que bênção podermos estar aqui nessa manhã. Eu quero que você abra a sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler então comigo? Diz assim, capítulo 20, versículo 3, diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Nessa manhã nós estamos num propósito. Deus colocou no coração do nosso pastor um propósito de toda a igreja estar levantando uma separação, um jejum ao Senhor. E não quero ficar explicando aqui sobre o jejum, mas a palavra do Senhor nessa passagem fala que o rei Josafá, no momento que ele sentiu medo, as aflições vieram sobre a vida dele, no momento em que ele se sentiu incapaz de resolver os problemas que o cercavam, ele se voltou para o Senhor. E ele não só se voltou ao Senhor, mas ele também colocou todo o seu povo para buscar a Deus através do jejum. Então o jejum é uma abstinência, é uma separação, mas é algo que foi colocado, que nós lemos nas Escrituras. E eu quero perguntar para você, quando você sente medo de algo, quando você começa a viver situações, talvez dentro da sua casa, dentro da sua família, opressão, o que você faz? Qual o seu posicionamento? Josafá, no momento que ele teve medo, ele se voltou para Deus. O medo muitas vezes nos paralisa. O medo muitas vezes pode nos colocar em cima de uma cama, dentro de um quarto chorando. O medo pode fazer com que não venhamos a conquistar os sonhos que Deus tem planejado para nós. O medo nos impede, sabe, de alcançar as promessas do Senhor para a nossa vida. Talvez esteja perto de você alcançar algo para a sua vida, mas muitas vezes o inimigo, ele se levanta. Não vai ser quando tudo está bem, quando você já conquistou, mas o que antecede uma grande vitória na nossa vida sempre vai ser uma batalha, sempre vai ser uma guerra. E muitas vezes essa guerra vai provocar em nós um sentimento de medo. Sentir medo é algo normal do ser humano. Não é nada de anormal você ter medo de algo. Porém, o medo não pode nos impedir de avançar na nossa vida com Deus. Não pode nos impedir de ouvir a voz de Deus. Não pode nos impedir de se voltar para o Senhor. Josafá, naquele momento, o rei Josafá, ele estava passando. Vamos continuar lendo o texto. Ele estava passando por um momento de aflição. Então Josafá, vamos ler o versículo 1, fala assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns de meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Ou seja, povos inimigos poderosos começaram a se levantar contra a vida de Josafá. E não eram poucos, não era aquele povo, aquele inimigo fraquinho, sabe? Mas aquele inimigo o qual você olha e diz: esse eu não consigo vencer. Esse é difícil demais para mim. Então foi exatamente o que ele passou. E então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria. Eis que já estão chegando, em Zazon Tamar, que é em Guede.
Ou seja, já estava perto. Talvez você veio para cá hoje e você já ouviu que grande multidão está se aproximando. Quantas vezes na nossa casa aflições se levantam, problemas gigantes financeiros, e a gente olha e fala: nossa, eu estou com medo, eu não sei como eu vou resolver esse problema. Quantas e quantas vezes na minha vida eu também passei por esse momento de medo, onde eu pensei: meu Deus, eu não sei como eu vou resolver essa situação. Vou falar para vocês uma vez, um pequeno testemunho. Eu me lembro que antes de nós mudarmos para esse local, antes de passarmos para esse local, nós recebemos uma notícia. Nós estávamos em jejum, né? Ministério de intercessão. Nós estávamos orando e jejuando e falando para Deus: Deus, nós precisamos nos mudar, precisamos que algo aconteça na nossa igreja. Ou nós vamos nos mudar, ou nós vamos comprar um local, mas nós não conseguimos enxergar o que Deus tínhamos para nós. Eu falei: vamos então orar e jejuar e vamos buscar a Deus. E nós passamos ali aquele período de oração e nós esperávamos que seria tudo fácil, né? O Senhor ia dar uma notícia e não ia ter luta, mas teve luta sim. E eu me lembro que nós começamos a orar, a jejuar e a buscar o Senhor, e aquela força, estávamos animados, cheios de fé, quando de repente eu recebi uma notícia, né, do proprietário do imóvel, e ele falou assim: nós estávamos no início de dezembro, e ele falou assim: até dia 30 de dezembro vocês precisam sair desse local. E aquilo ali me deu medo, apesar de nós estarmos buscando ao Senhor, orando, mas aquela situação me causou um medo tão grande, ao ponto da minha pressão começar a subir, e eu começar a me sentir frustrada, desanimada. Mas pastora, você não estava orando, buscando? Sim, mas nós somos o quê? Seres humanos. E muitas vezes nós estamos olhando ao nosso redor, muitas vezes dispersamos. E ali naquele momento eu comecei a ficar aflita com aquela situação. E começamos a pensar: meu Deus, como que até o dia 30 de dezembro nós vamos conseguir procurar um local e fazer mudança? Nós não temos. Naquela época eu estava à frente da tesouraria, hoje não estou mais, mas naquela época era eu que estava ali no caixa. Eu sabia muito bem quanto que nós tínhamos, exatamente quanto saía. E eu olhei assim, eu falei: não dá. E nós começamos a olhar os lugares, e eu falei: gente, não tem, nossas finanças não dá, não vamos, como vamos sair desse lugar? E aquilo tudo começou a me causar medo. Por quê? Porque nós já tínhamos passado por uma situação o qual a igreja tinha ido para dentro da minha casa. E nós ficamos ali um mês, e depois nós tínhamos ido para dentro da igreja. E eu comecei a pensar naquilo tudo. Eu falei: de novo essa situação vai acontecer tudo de novo com a gente. E agora, como que nós vamos fazer? E nós começamos a procurar o local, e os locais eram 3, 4, 5 vezes mais caros. Falei: nós não temos saúde financeira para alugar um outro local. E nós começamos a orar a Deus, mas começou a vir um desânimo. E eu me lembro que eu falei com a minha pastora, minha pressão estava aumentando, né? Fui ali no hospital, ele me deu remédio, ali passou alguma coisa e falou assim: olha, eu estou achando que isso é totalmente emocional. Aconteceu alguma coisa? Eu comecei a conversar com o médico, e o médico falou assim: então você procura resolver isso, porque isso está fazendo você ficar aflita. E fomos para casa e continuamos a orar. E eu me lembro que eu falei com a minha pastora, e eu comecei a ficar chateada. Nós não temos nada, não conquistamos nada. E eu comecei a ficar para baixo, achando que a gente nunca ia sair do lugar. E pensando, e começando a ter medo de tudo que poderia ocorrer na nossa vida novamente, todas as aflições, toda a opressão. Ou seja, a multidão estava começando a me trazer medo. E eu conversando com a minha pastora falou assim:
Não, você está equivocada. Olha quantas coisas que Deus já fez na vida de vocês. Deus vai fazer novamente. Deus vai abrir uma porta. Deus vai fazer um milagre. Para com isso. Olha, e começou a me fazer enxergar o que eu naquele momento não estava enxergando. Então, Josafá aqui nesse momento, ele quando olhou, a multidão está próxima, eu com esse meu povo, eu não vou conseguir vencer. E ele começou a ficar coagido, achando esses inimigos, eles vão me devorar. Eu não vou conseguir vencer essa grande multidão. E a palavra do Senhor fala que ele tomou uma posição, ele se pôs a buscar ao Senhor. Será que no momento da tua aflição você se põe a buscar a Deus? E naquele mês ali eu me lembro que eu falei, não, eu vou buscar mais ao Senhor. Estou buscando, eu vou buscar mais, eu vou orar mais e eu vou confiar também. Porque não adianta você buscar e não se posicionar e não exercer a sua fé, porque senão se torna o quê? Uma religiosidade. Deus não quer de nós uma religiosidade. E então, naquele momento eu também comecei a me posicionar. Eu estava buscando, mas não me posicionava. E eu falei, não, eu vou confiar em Deus. Eu vou crer, eu não estou vendo nada, mas os meus olhos vão estar no Senhor. E Josafá, ele falou assim, ele colocou o povo, ele falou, apregou um jejum a Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar Josafá. Veio para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse, ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? E eu acredito que naquele dia foi mais ou menos dessa forma que nós oramos. Tu és, porventura não és tu, Deus dos nossos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade? Abraão, teu amigo, habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, e ele começou a orar. Versículo 10, agora pois, ele começa a colocar as queixas dele. Eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permite a Israel invadir, quando vinham na terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da sua possessão que nos deste como herança. E ele começa a falar, ó nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? E ele começa a dizer, porque não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e nós sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E eu me lembro que naquele momento, sabe, foi exatamente dessa maneira, mais ou menos, que nós começamos a orar a Deus. Deus, nós não temos força, nós não sabemos como resolver essa situação. E eu me lembro que o proprietário estava oprimindo a nossa vida. E nós estávamos há 2 anos sem água naquele local. Pagávamos tudo em dia, sem água, né? Os meninos aqui buscavam água na casa da Marinês. Uma luta muito grande. E ainda veio aquele proprietário para nos humilhar, falar para nós sairmos ali em 30 dias. Não dava nem tempo da gente procurar um local. E eu falei, Deus, nós não sabemos como nós vamos fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. E nós começamos a buscar a Deus, sabe? E Deus trouxe uma resposta milagrosa, né? E Deus ouviu o nosso clamor, ouviu o nosso jejum. E ali naquele mesmo mês, né, nós não saímos em dezembro, porque Deus já começou a entrar com providência, né, e Ele precisou esperar até março, porque Ele queria que nós saíssemos correndo.
Só que pela lei nós não podíamos e não deveria sair correndo. E nós conseguimos respaldo na lei. E então Deus começou a trabalhar. E foi o tempo que Deus começou a fazer o milagre, porque já era tempo de experimentar o novo na nossa vida, um novo ciclo. Muitas vezes estamos vivendo uma situação e a situação piora. Aquilo que estava difícil se torna impossível. Sabe por quê? Porque Deus está te empurrando para coisas novas. Deus está te empurrando para novas conquistas. Quantas vezes estamos passando por situações onde muralhas se levantam. Muralhas como muralhas de Jericó. Eu quero que você abra lá. Abra em Josué. Josué capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, seu rei e seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhe: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Então, nesse momento aqui, Deus tinha uma promessa para os filhos de Israel. Eu quero dizer para você, Deus tem uma promessa na sua vida, na sua casa, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, mas é necessário lutar, perseverar. Às vezes a gente quer as coisas fáceis. Nada é fácil. Deus, Ele nos dá vitória, mas se nós não persistirmos, se nós não perseverarmos, lutarmos, nós não alcançamos a conquista que Deus tem para nós. Então Josafá estava olhando a grande multidão, teve medo, se pôs a buscar ao Senhor, se pôs a orar, e a palavra de Deus fala que eles receberam a vitória. Aqui, a destruição de Jericó, Deus tinha uma conquista para o povo de Israel, mas havia muralhas. Ninguém entrava e ninguém saía. Talvez na sua vida você chegou aqui e existem muralhas que você olha: como que eu vou passar para o outro lado? Como eu vou romper esse ciclo? Como eu vou alcançar a minha família, meu filho, minha filha, meu esposo? Essa muralha eu não consigo ultrapassar. Eu só consigo chegar até aqui. E isso me dá desânimo. Talvez você olhe as situações e você diga: chega, eu vou desistir. Eu estou com medo. Eu não consigo. Eu não sou capaz. Mas aqui a palavra foi o quê? Peraí, vocês vão conquistar, mas não é tão fácil assim. Nada é fácil. Primeiro vocês vão obedecer. Primeiro passo para a conquista: obediência. Só obedecem quem crê. Se você não acredita naquilo que o Senhor te fala, você também não consegue obedecer. Quantas vezes o Senhor nos dá uma direção, mas nós não obedecemos. Por quê? Porque nós não cremos. Porque se nós cremos, pode ser a direção mais louca, nós vamos obedecer. Porque nós cremos. Eu não estou enxergando, Senhor. Os meus olhos estão em Ti. Eu vou continuar. Eu vou continuar seguindo dentro daquilo que o Senhor mandou. E então aqui nós podemos ver que o Senhor deu uma direção: ó, vocês vão conquistar, mas não é de maneira natural, é de maneira sobrenatural. Existem conquistas na sua vida que não vai caber aqui, ó, no seu raciocínio. Você não vai compreender
aqui, mas aqui você vai saber. Dentro do seu coração você vai saber que você está no caminho certo. Então a direção aqui foi, vocês têm uma direção. Rodeiem por 6 vezes. Imagina na 4ª volta. E eles não podiam falar nada. Sabe o que muitas vezes nos faz perder a nossa guerra? É a nossa língua. Falamos aquilo que não devemos. Falamos ao invés de profetizarmos. Ou contamos para todo mundo a nossa vitória. Ficamos, não, porque isso já aconteceu na minha vida. Se Deus mandou você falar, você fala. Mas se Deus mandou você ficar calado, fica calado. Fica quieto. Sabe? Muitas vezes o inimigo está debochando de você. Debochando da sua conquista. Daquilo que Deus tem para você. Fica calado. Você está sendo humilhado, está sendo perseguido. Fica quieto. O segredo aqui era para eles ficarem todos em silêncio. Não era tempo de contar a vitória. Eles já sabiam que o Senhor ia dar aquela terra para eles. Mas era necessário eles passarem pela perseverança, pela obediência. Eles precisavam acreditar, obedecer. É para fazer o quê? É para rodear? Então vamos lá, sacerdotes, mas com trombetas. Profetizando. Tocando as trombetas. Talvez as pessoas olhem, isso aí estão tudo doido, olha só. O que eles estão? O que esse povo está fazendo aí rodeando essa terra? O que estão inventando agora? Talvez as pessoas olhem para você e falem assim, meu Deus, o que essa mulher está inventando? O que esse homem está inventando agora? O que esse jovem? O que esse jovem está inventando? Sabe? Nós não precisamos nos justificar. Não precisamos falar nada para ninguém. Existe um momento certo de você dar o teu grito de vitória. O problema é que muitas vezes nós estamos cantando a vitória antes. Existe um momento certo que você vai dar o seu brado de vitória. Sabe, então aqui a palavra de Deus fala que ele falou, 7 sacerdotes levarão 7 trombetas adiante da arca, mas eles não podiam ir sem a presença. Quantas vezes estamos querendo ir nas nossas conquistas, mas sem a presença? Não tem como. A presença ia adiante e eles iam tocando. Eu quero declarar a terceira coisa. Eu falei primeiro, você precisa perseverar, você precisa obedecer e você precisa adorar. Adore. A trombeta vai adorando, vai se rendendo, vai se prostrando, vai reconhecendo que Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas continua aí na sua jornada. O Senhor mandou você dar 7 voltas. 7 aponta para o limite do homem. 7 é o número da perfeição na Bíblia. Então você vê que é 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 voltas. A perfeição. Mas talvez quando já estava na 6ª volta, 6 aponta para o limite do homem. Sabe, quando tu não aguenta mais, chega, eu não estou aguentando mais. Talvez estava lá tocando. Ai meu Deus, ainda tem mais uma volta. Talvez você está na última volta. Está próximo dessas muralhas caírem. Mas é necessária essa perseverança, essa obediência. Continue adorando. Continua adorando e seguindo dentro daquilo que o Senhor falou. Muitas vezes nós queremos fazer aquilo que nós queremos. A nossa vontade. Deixamos a nossa vontade prevalecer. E então aqui ele falou, são 7 voltas. Tocando a trombeta. Só na 7ª. A 7ª era mais demorada. Vamos ver aqui, ó. Eles dariam 6 voltas. Versículo 7. E disse ao povo, passai e rodear a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados
Porém o povo ordenou a Josué dizendo: não gritareis, não fareis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da sua boca, até o dia que eu vos diga, gritai. Às vezes o Senhor manda a gente ficar em silêncio. Não é hora de você falar nada, não é hora de você brigar, não é hora de você tomar atitude nenhuma. Estamos muitas vezes tomando atitude na hora errada. Não é hora de você tomar atitude, não é hora de você falar nada, é hora de você esperar. O tempo da espera é doloroso muitas vezes, mas é necessário para que venha a perfeição de Deus. Como eu falei, o 7 é o número da perfeição. O que Deus tem para você é perfeito. É necessário você esperar o momento certo, o momento da perfeição do Senhor. Perseverança, obediência, adoração. E ele diz assim no versículo 10: não gritareis, nem fareis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca. Sabe por quê? Porque vai passando o tempo, a gente vai ficando estressado, né? O inimigo vai zombando da gente, zombando, e a nossa carne começa a querer gritar. E nós queremos fazer na nossa força, queremos usar a nossa justificativa, queremos usar as nossas armas. Por isso que o Senhor falou: vocês não vão falar nada. Porque talvez eles estavam sendo zombados. Eu quero ver essas muralhas caírem mesmo. Que vocês estão loucos aí, que vocês estão fazendo aí. E eles precisavam ficar quietinho, no caminho da obediência e da perseverança. É necessário nós termos a confiança, sabe? E estar em silêncio. Existe o tempo do silêncio, onde você não vai falar nada, onde você vai ser perseguido, oprimido, zombado, mas você está no silêncio, porque a sua vez, ela vai chegar, e vai ser o momento certo e perfeito, a hora perfeita de Deus. Mas é necessário essa perseverança. No versículo 11 diz assim: assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Encontraram no arraial e ali pernoitaram. E era com a arca, era com a presença. Às vezes nós queremos seguir, mas sem a presença. Queremos ter as estratégias, mas sem a presença. A presença precisa estar conosco. A arca representava a presença de Deus. Nós não podemos vencer uma guerra. As muralhas na nossa casa, na nossa família, elas não caem se não houver a presença. Porque é a presença que vai nos sustentar, que vai nos fortalecer, que vai nos fazer permanecer, que vai nos dar a força necessária para não desistirmos no dia mau. Então, eles pernoitaram, versículo 12. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Ou seja, cansativo. Existem situações que vão ser cansativas. Você vai se cansar. Você vai ficar exausto. Eu me lembro que uma vez um pregador falou assim, tinha até uma música que dizia assim, que a vitória vai chorando, geme e chora. Eu me lembro quando eu estava passando por uma luta tão grande na nossa casa, e eu estava esperando as promessas de Deus se cumprirem na minha vida, e eu me lembro que eu estava ali buscando, mas a resposta nunca vinha na minha vida. Eu falei: Deus, a resposta não vem. E eu me lembro que um pregador falou assim: você está orando? Tudo bem, mas Deus ele vai até o limite, o seu limite. Você ainda não está no limite. Sabe quando nós estamos... Deus deixa a gente chegar até o limite. Até o limite você aguenta. Mas tem uma hora que você não aguenta mais. E você desaba. Acabou o seu limite. É nessa hora que Deus fala: agora sim. Agora está bonitinha. Está bonitinho. Né? Agora eu posso fazer da minha forma. Agora eu posso cumprir a minha vontade. Ou seja, eu não estou chorando, estou gemendo. Quando o Júnior fala aqui que nós orávamos, era só choro, não tinha mais palavras para falar com Deus. Deus! Já estava sensível. Ali o Senhor
falava, ali o Senhor ministrava, né? Há pouco tempo mesmo, né? Estava passando no ano de 2022, quando eu estava passando por aquelas situações de perdas, né? Momentos de luto, momento que minha irmã estava doente, aquele momento que eu estava indo sempre ali para o Pedro Ernesto, já estava ali, ó, sensível, tão sensível, orando a Deus, não sabia o que viria, o que eu teria que suportar, o que eu teria que vencer. E estava tão difícil, Deus, está muito difícil. Já não estava mais orando. Eu me lembro que teve um dia que eu cheguei aqui na ceia, e eu estava assim, já acabada, destruída. Naquele dia eu não falei, Senhor, eu acho que eu não tenho nem força para ir para a igreja hoje, está tão difícil. Porque assim, na sexta volta, você está no limite. Você não consegue. Mas o Senhor te dá força, porque a arca, ela está indo à frente. E eu me lembro que naquele dia eu cheguei aqui, era dia de culto de ceia. E eu falei assim, gente, eu espero que o Júnior não me chame lá na frente. Eu pensando, mas que ele não me chame lá na frente para me orar. Eu falando com Deus ali, porque a gente está nas nossas justificativas. Assim, eu estou no limite, eu estou cansada, eu estou sobrecarregada, eu não consigo falar hoje. E ali naquele dia, justamente, vou chamar a pastora aqui. Eu lembro que eu peguei esse microfone e eu só chorei. O limite da gente estava no limite. Mas depois daquela ceia ali, o Senhor trouxe um refrigério. Muralhas que muitas vezes a gente pensa que está do lado de fora, mas elas estão aqui dentro. Antes das muralhas caírem lá fora, elas precisam cair aqui dentro, aqui, ó. Muitas vezes as muralhas estão aqui dentro. Deus não vai fazer nada, não vai te dar nenhuma conquista sem antes tratar aqui dentro de você. É necessário esse tratamento, é necessário essa mudança na mente, é necessário essa entrega, essa adoração. Então, como nós falamos, persevere, obedeça, adore. As trombetas significavam adoração. A arca ia e eles estavam tocando, profetizando, declarando a vitória do Senhor. Muitas vezes é difícil você declarar a vitória. Momento onde você está desgastado fisicamente, emocionalmente. Momento em que você já está cansado e você não vê o fim. Você não vê a resposta. E você só ouve o silêncio do Senhor. Quando na verdade você quer esbravejar. E o Senhor fala, silêncio. Não fale, não brigue, não se justifique. E então aqui diz assim no versículo 13: os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente, eles não podiam parar. A sua adoração, ela não pode parar. Ah, mas Deus está me entendendo. Hoje não está legal para mim. A tua adoração, ela não pode parar. Não pode. Enquanto esse ciclo, você não rompe esse ciclo, você não pode parar. Deus tem um novo para você. Mas a gente pensa, não, eu vou dar uma folga, eu vou parar um pouco, porque eu estou cansada. Então eu vou parar um pouco, dar um alívio para a minha carne. Não pode parar a adoração. Continue firme, continue fiel, continue perseverando. Assim a arca do Senhor rodeou. Os sacerdotes que levavam as 7 trombetas diante da arca iam tocando continuamente. Os homens armados iam diante deles. E a retaguarda seguia após a arca do Senhor. Enquanto as trombetas soavam continuamente, no segundo dia, rodaram outra vez. Versículo 17. Não, versículo 16. Sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Gente, espera aí, não tinha, as muralhas não tinham caído ainda não. E eles, agora é a hora de você fazer festa. Agora é a hora de você gritar.
Agora é hora de você falar. Agora é hora de você declarar a guerra. Existe o tempo de você falar, o tempo de você se calar. A palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas. E naquele momento o Senhor falou: agora sim. Agora vocês vão botar tudo para fora. Agora vocês vão gritar. E como pode? Aquelas muralhas, nós já estivemos lá em Jerusalém, muralhas enormes, que dá para passar um carro. Como ao som de um grito, aquelas muralhas caíram ao chão. Não foi aquele grito, mas foi o sobrenatural do Senhor. Eu quero dizer para você nessa manhã, Deus, Ele faz milagres, Ele opera o impossível, à medida da nossa obediência. Persevera, obedeça, adore, e quando chegar o momento certo, você vai gritar, e as muralhas vão cair ao chão. Sabe, as muralhas, qual a muralha que precisa ser derrubada nessa manhã? Você está aqui, você tem um voto, você tem um propósito. Aquilo que está na tua mente, quais são as resistências que estão dentro de você, na sua mente, na sua alma? Quais são as muralhas que precisam ser derrubadas hoje? Você está na 7ª volta, você chegou no dia, já no 7º dia, no dia da perfeição. Se você chegou, é agora. Se não, continua dando as voltas aí, perseverando, confiando que a tua vez vai chegar também. A sua vez vai chegar, sabe? E quando a gente passou aquele momento ali, e ainda demoraram 3 meses para nós chegarmos nesse local, mas nós tivemos que vencer muitas coisas. E nós estávamos orando e fomos ali tomar um café. Vamos lá tomar um café na padaria. E fomos lá tomar um café na padaria Loanda. E daqui a pouco, quem a gente encontra? Uma pastora. E ela chega para a gente: Pastor Júnior, você não gostaria de alugar aquele local lá, que era esse? Aí eu disse: sim. E começamos a conversar, mas não foi tão fácil, né? Porque quando chegou a proposta para a gente, era um valor 4 vezes mais do que nós pagávamos lá. Meu Deus, agora a muralha tinha que cair aqui, ó, da nossa cabeça, da nossa fé. Meu Deus, como assim? 4, 5 vezes nós não vamos ter saúde. Vamos orar, Júnior, para esse aluguel baixar mais. Vai ficar dentro daquilo que... Não era 4 vezes, não, era mais do que isso. Porque quando nós chegamos aqui, nós chegamos para pagar 3 vezes mais do que nós pagávamos lá. Quando nós entramos aqui nesse local, foi um desafio de fé, totalmente de fé. Mas até chegar nesse valor, era um valor maior. E o Júnior falou assim: não temos condições. Eu falei: não, vamos orar. Vai abaixar esse aluguel. Vai ser aquilo que a gente vai conseguir. Vai ser dentro do valor que cabe no nosso bolso. Deus vai fazer alguma coisa. E começamos mais muralhas. Muralhas para caírem. Muralhas para serem derrubadas na cabeça. E as muralhas, elas vão caindo à medida da sua fé. À medida dos seus passos de obediência. Sabe, quando nós passamos a acreditar naquilo que o Senhor nos fala, acreditar nas suas promessas para a nossa vida. E então nós começamos a perseverar até que finalmente, né, depois dessas voltas que nós demos, finalmente chegamos a um valor, mas ainda assim era um desafio de fé para tudo, né? Porque aqui tudo era diferente, tudo era 3, 4 vezes. O serviço, a luz, tudo. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos confiar. Nós vamos acreditar. Nós vamos obedecer ao Senhor. Vamos perseverar. E vamos adorar a Ele. E eu creio que nesse tempo Deus tem um novo ciclo para nós. Deus tem novas conquistas para nós. Eu creio que esse ciclo aqui está acabando. É necessária essa obediência, essa perseverança, para que nós venhamos a chegar em uma nova conquista. Na sua família, na sua casa, na sua vida profissional.
você tem novas conquistas. Sabe, as conquistas que você já teve até aqui, elas servem como memorial para você acreditar que Deus é com você. Mas Deus não parou aí. Deus tem mais para fazer. Deus tem além daquilo que os seus olhos veem, daquilo que você pede, daquilo que você imagina. É necessário você esperar o momento perfeito de Deus. E eles perseveraram até chegar o momento perfeito para eles gritarem e conquistarem aquela terra. Você também vai dar o teu grito de vitória. Eu me lembro que quando a gente perseverou, né, quando nós estávamos querendo engravidar, ter o nosso primeiro filho, também foram muralhas e muralhas de Jericó. E então, quando chegou o momento, eu lembro que o Júnior literalmente gritou. Esse homem gritou tanto. Lá na nossa casa, lá, nós estávamos na igreja. E aí ele gritava. É isso aí, as muralhas caíram. Né? Engravidei era apenas o primeiro passo. Porque nós tínhamos mais desafios pela frente. Então talvez você está aqui hoje, buscando, orando. Eu quero dizer para você, as primeiras muralhas que precisam cair estão aqui dentro. Estão aqui. Elas precisam cair. E elas vão cair à medida que você persevera, à medida que você obedece, à medida que você adora o Senhor. E você vai dar o seu grito de júbilo. E você vai conquistar. Os seus olhos precisam estar em Deus. Os nossos olhos não podem estar nas adversidades. Não pode estar nos problemas. Não pode estar nas nossas dificuldades pessoais. Isso não vai resolver, como eu falei. Josafá teve medo. Ele ficou ali com medo, mas o medo não paralisou ele. O medo precisa nos impulsionar para algo. Você está com medo? Então ele tem que te impulsionar a jejuar, a buscar ao Senhor, a tomar atitudes, a se posicionar, a perseverar, para que a glória de Deus, ela seja estabelecida, igreja. Deus tem conquistas para esta igreja, sabe? Deus tem o sobrenatural para cada um de nós, sabe? E Deus, Ele tem colocado isso nas nossas mãos. Nós precisamos tomar posse de tudo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes nos sentimos incapazes, nos achamos, não é para mim, é só para outra pessoa. É para você mesmo, é para a sua vida.